Está tudo bem? Não estou bem, mas acima de tudo vejo uma grande responsabilidade de passar esta mensagem para ti e também para a sua família. Na verdade é com dor no coração, é apenas porque não tenho lágrimas para poder expressar o que eu sinto, mas é doloroso contemplar o que assola e o estado do ser humano nesses últimos dias. Na verdade, nesse pequeno vídeo eu só quero falar do problema que nos é apresentado no mundo. Falo das doenças, pestes, falo de epidemias e falar do que a igreja tem feito. Quando falo da igreja, não estou a falar de uma denominação, estou a falar do cristianismo em geral, em algum momento a nível mundial, do posicionamento da liderança e de nós também como crentes cristãos. Quero ler uma parte do livro do Apocalipse, embora não vamos levar muito tempo nisso, que diz o seguinte: olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome e com peste, e com as feras da terra. Se acompanharmos os eventos apocalípticos, perceberemos que deste selo, falo do quarto nesse caso, faz parte dos eventos futuros. Estou a falar dos nossos dias, já que estamos a viver nesses últimos dias. Não estou a dizer que já abriram o quarto selo, mas em algum momento a necessidade de nós buscarmos alguns pontos que a Bíblia ou a Palavra de Deus nos apresenta sobre o mundo que a gente vive. E quando fala-se deste cavalo amarelo, em algumas versões vem por aí verde, estão a dizer o quê? Estão a dizer que este cavalo tinha como nome Morte. Por outras palavras, ele trazia a morte, a dor, o problema. E o inferno, estamos a falar do mundo dos mortos, o seguia. E caminhando ele, encontramos também que foi dada autoridade para fazer o quê? Para matar ou para eliminar a quarta parte dos seres viventes. Estamos a falar do homem, estamos a falar das vidas neste planeta Terra. E com espada, ele tinha que eliminar a quarta parte, e também com a fome, e também com o quê? Com as pestes e com as feras. Em algum momento, contemplando os problemas que assolam a vida, estou a falar do coronavírus, vamos perceber que ele acaba afetando, barrando muitas coisas na economia mundial, o desenvolvimento, o ensino, a religião, muita coisa. E com a abertura do sexto selo, vem um anjo que lhe segue o quê? A morte. Na verdade é muito doloroso contemplar as dificuldades que têm acontecido, especialmente nesses últimos dias. Talvez numa outra oportunidade iremos desenvolver, pois eu apenas não quero me apegar neste texto que fala sobre o quarto selo. Talvez nas outras oportunidades iremos estudar sobre a abertura dos selos. Contemplando uma parte também de uma escritora adventista, falo Ellen White, diz o seguinte: na grande obra do fim dos tempos, nos defrontaremos com situações espantosas, com as quais não saberemos lidar. Mas não nos esqueçamos que os três grandes poderes no céu estão atuando e que a mão divina está ao leme, e Deus fará cumprir os seus desígnios. Está a dizer o quê? Está a dizer, em poucas palavras, surgirão problemas que nenhum cientista, nenhum líder religioso, nenhum homem com uma capacidade tal conseguirá resolver essas situações. Ou seja, não saberemos resolver os problemas que irão diante de nós.
estamos a falar de doenças, estamos a falar da crise, estamos a falar de tantas coisas que têm acontecido, estamos a falar da violência, estamos a falar dos problemas incontroláveis que têm passado diante de nós. E diz o seguinte: mas não nos esqueçamos que os três grandes poderes do céu estão atuando e que a mão divina está ao leme. E Deus fará cumprir todos os seus desígnios. Acima de tudo, não devemos nos esquecer de que por mais que Satanás trabalhe para assolar os nossos corações, a mão de Deus está a atuar. Nos registros da história humana, o desenvolvimento das nações, o nascimento e a queda dos impérios aparecem como que dependessem da vontade e da proeza do ser humano. Em algum momento, os eventos, as coisas que têm acontecido no mundo atual, parecem que dependem do homem. Parece que todos os problemas que acontecem no mundo, o homem tem solução. Contemplando esses problemas, perceberemos que nós também, como cristãos, perdemos o foco. Perde-se o foco e a liderança já não consegue controlar essas coisas. Parece que a doença, quando vem, o homem tem a solução, o hospital tem a solução. Me sinto mal nesses últimos dias quando alguém fica doente e informa o seu colega, o seu amigo, o seu pastor ou qualquer líder. O que tem perguntado logo no princípio é: foste ao hospital? Me perguntam se você orou ou não. A primeira questão: foi ao hospital? Um pastor vai te perguntar isso. Um irmão cristão vai te perguntar isso. Em algum momento parece que já nos esquecemos de Deus e parece que o hospital tem solução para qualquer tipo de problema. E quando vem coronavírus, somos privados de fazer muita coisa que Deus nos deu. Contemplamos há 2 dias, se não for há 3 dias atrás, que até fecharam algumas igrejas nos Estados Unidos da América. Fiquei muito chocado contemplando um dos meus pastores fazendo um vídeo para poder mandar para os seus crentes, para poderem acompanhar no tempo de culto. E qual é a preocupação da igreja a nível mundial? Nos dar métodos de prevenção. Não se decreta jejum, não há oração e em algum momento parece que até algumas portas, mesmo aqui em Moçambique, serão fechadas das nossas igrejas. Por essa razão que em algum momento tentam diminuir. Olha, teremos 2 cultos. Olha, onde há 300 membros, então teremos 2 cultos. Em algum momento já não devemos nos dar as mãos. Não estou a dizer que isso é negativo. Não, meu querido irmão. Não me entenda mal. Mas estou a dizer em outras palavras que parece que a preocupação dos membros, parece que a preocupação dos líderes é criar métodos de nos prevenirmos desta doença. E pouco tempo tem para buscar a solução em Deus. Não estou a dizer que não erramos. Mas não há um incentivo a nível mundial para nós jejuarmos, para buscarmos a solução em Deus. E quando isto acontece, buscamos soluções e ouvimos aquilo que o governo diz, aquilo que os nossos líderes mundiais dizem, aquilo que o Trump diz, aquilo que Deus diz, e pouco nos damos caso sobre aquilo que o grande eu sou Jeová Eterno nos ensina. Não nos damos tempo para isso. Nem sequer nos damos tempo para ouvirmos o que a Bíblia nos diz sobre as pestes. Não procuramos saber o que a Bíblia nos diz sobre as doenças, sobre essas calamidades que assolam o mundo nestes últimos dias. E a liderança parece que já não faz nada. É uma coisa que aconteceu no passado, que a palavra de Deus nos ensina sobre o que aconteceu no passado ou sobre aquilo que Deus proferiu através do seu servo. Assim diz: se vocês abandonarem o Senhor e começarem a praticar as maldades, Ele fará cair sobre vocês maldições, confusão e castigo. Ele amaldiçoará em tudo o que fizerem e acabará logo com vocês. Ele os castigará com doenças contagiosas, infecções, inflamações e febres. Mandará secas e ventos muito quentes e fará com que pragas ataquem as plantas. Essas desgraças continuarão até que vocês morram. É uma maldição.
que Deus proferiu ao povo. Para aquele que desobedece a Deus, todas essas doenças que foram enumeradas aqui, febres, doenças contagiosas, estamos a falar de coronavírus, só de tocar alguém, só de tossir. Por essa razão que ao tossir todo mundo para no chapa, para em qualquer lugar, no ônibus, na escola, na igreja, todo mundo começa, será que é este? São doenças contagiosas, mas essas doenças só alcançariam pessoas desobedientes. E você, como filho de Deus, não estou a dizer que coronavírus não tem poder para te alcançar, mas nós sabemos que tudo coopera para o nosso bem. Qual é o nosso posicionamento quanto a essas dificuldades? Quando contemplamos isto, a Bíblia nos diz, essas maldições cairiam sobre todas as pessoas que desobedecem à vontade de Deus. E quando lemos os primeiros versículos do mesmo Deuteronômio capítulo 28, veremos bênçãos que irão seguir pessoas que obedecem a Deus. Não estou a dizer que nós somos maldiçoados, mas uma coisa também temos que refletir. O mundo em que nós vivemos é um mundo difícil. Um mundo em que comete-se a iniquidade como se estivéssemos a beber água. Onde fazer o mal já é normal, fazer o bem parece uma coisa meio confusa. Chamar o pecado pelo seu verdadeiro nome parece que você já está a ofender, parece que você já está a julgar. E a pessoa pode te denunciar. Chamar o pecado pelo seu verdadeiro nome. Mas algo a palavra nos diz o seguinte também nos outros versos, versos 60. Ele os castigará com as mesmas doenças com que castigou os egípcios, doenças que não têm cura e que deixam vocês com tanto medo. O Senhor mandará também doenças e pragas que nos são escritas neste livro da lei e os castigará. Vamos voltar um pouco para o tempo do egípcio. O que aconteceu? Doenças que não tinham cura. Haviam doutores, haviam líderes, haviam médicos, eu creio. Existiam pessoas especialistas, existiam deuses capazes de sanar qualquer tipo de enfermidade. Mas quando chegou aquela peste, sendo o castigo de Deus, já não havia solução. E Deus nos diz que se nós lhe desobedecermos, mandará as mesmas doenças que nos deixarão apavorados. Doenças que não terão curas. Não estou a dizer que o coronavírus não tem cura. Mas pelo que eu saiba, até hoje não há cura. E muitas vidas são dizimadas a cada dia. E não nos damos tempo para refletirmos naquilo que, na verdade, tem acontecido. E eu quero que a gente reflita juntos. A palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 10, versos 25, nos diz: não deixem o costume de se reunir como igreja, muito mais quando vem que o tempo está se aproximando. Aliás, anime-se uns aos outros, levantando os fracos, quando contemplamos que o dia está mais próximo. E a minha questão é, quando se fecha a igreja por causa desta peste? Quando se fecha as portas da igreja, o que estamos a dizer? Será que haverá um crescimento espiritual se mesmo aberto as igrejas todos os sábados e todos os domingos, todas as quartas, todas as quintas, os crentes não vão e mesmo indo continuam os seus pecados? A minha questão é, será que haverá crescimento espiritual? Será que nós estamos a confiar nesse Deus? Será que o nosso Deus não tem poder para nos proteger dessas doenças? Amigo, irmão, será que esse coronavírus é o fim? Todo mundo será eliminado por coronavírus? Será que os filhos de Deus serão eliminados na terra? Amigo, tudo nós sabemos que coopera para o nosso bem. Não há nada que acontece por acaso nesta vida sem que Deus possa permitir. E essas doenças permitem com que as portas das igrejas sejam fechadas. E a minha questão é Jeová que nos disse? É Deus que nos disse? Quem disse? É o governo. E quem é o cabeça da igreja? Quem dirige a igreja? É o governo? Nós seguimos que padrão? Padrão do mundo ou de Deus? Será que há uma parte no espírito de profecia ou na palavra de Deus que nos diz, olha, passando por eventos, passando por dificuldades, passando por esses tempos difíceis, passando por sombra da vale da morte, podemos fechar igrejas? Não estou a julgar a liderança. Quando pegamos a palavra de Deus, nos diz que isso é o princípio das dores. Agora, começando dores de parto, será que vamos fechar as pernas? Será que se a mulher fechar as pernas iniciando as dores do parto, a criança vai nascer? Se nós fecharmos a igreja, Cristo voltará? Eu quero realçar em algum momento, em algumas mensagens que tenho recebido, fecha-se a igreja,
não há Santa Ceia, não há pregação do Evangelho. E não havendo pregação do Evangelho, ao mesmo tempo não há batismo. E se não há batismo, a obra de Deus fica paralisada por causa de doenças. Vamos paralisar o trabalho que Deus nos deu por causa das doenças? Será que vamos parar com este trabalho que Deus nos incumbiu, meus queridos irmãos, por causa das doenças? Vamos fechar as portas das igrejas por causa de coronavírus? Amigo, podemos tremer, podemos chorar, sim. Em algum momento pode dizer, não, porque você ainda não tem esse coronavírus, você ainda não parou. Amigo, eu entendo que é doloroso. Mas a Bíblia nos diz, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Não acha que é a multiplicação do pecado que acaba nos dando coronavírus? Não acha que é a multiplicação do pecado que nos concede essas pestes? E tendo todas essas epidemias, onde é que nós vamos? Uma questão que eu quero colocar. Se este coronavírus nos levar uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, sem solução, vamos continuar fechando as nossas portas da igreja, das nossas casas? O que acontecerá? Se até agora ainda não há solução, fecharemos as portas? A pregação do Evangelho. Amigo, quero colocar uma questão para ti, talvez para ti que é pastor, ou talvez para você que é um pregador ou um evangelista. Amigo, se fecham a porta da igreja é porque não há evangelismo, é porque não há batismo. Se te aparecesse alguém agora dizendo que eu aceito o Cristo como meu Senhor e Salvador, você não teria coragem de batizar porque há coronavírus? Assim diz o apóstolo Paulo, uma questão que coloca para mim e para você. Ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Amigo, será que Deus não sabe o que está acontecendo? Será que Deus não vê o que está acontecendo? Será que Deus não sabia que ia existir coronavírus? O que vai nos separar do amor de Cristo? O que vai nos separar como amigos e irmãos? Se eu ficar doente agora e começar a ter febres altas e começar a tossir, ter alguns sintomas que dizem que é coronavírus, quem virá para minha casa para orar por mim? Quem virá para minha casa para se ajoelhar e comigo jejuar, buscar o Deus da solução? Quem? Se até na igreja não devemos nos dar as mãos, se até a porta da igreja deve ser fechada, quem? Tudo bem, não estamos a falar do meu caso, mas de Cristo. Aquele que fez os céus e a terra, aquele que permite tanto o nosso caminhar, tanto o nosso sentar, tanto o nosso dormir. Aquele que é conosco em todos os momentos. Aquele que nos prometeu que seria conosco em qualquer momento da vida. Sombra da vale da morte seria conosco. Onde é que lhe deixamos? Será que está a dormir como os 450 profetas de Baal? Como Baal? Será que o nosso Cristo está a cuidar de outros assuntos? Não está conosco? Para fecharmos as portas da sua igreja? Onde Ele é a cabeça, para paralisarmos o trabalho de Cristo, que Cristo nos incumbiu. Será que o nosso Deus está sentado em um trono a descansar? Putos agora podem não pregar mais, putos agora podem não evangelizar mais. Agora meus filhos podem não batizar, não preciso mais de almas porque coronavírus vos assola, então podem parar. Será que essa é a ordem do nosso mestre? Ou é dos nossos líderes mundiais? E o decreto dominical, decreto de morte. Esses decretos virão de onde? Do céu? Não virão do mesmo estado? Que a gente está preocupado em obedecer e não nos damos tempo para ler a palavra de Deus? Não virão de lá? Se até nos dizem, amigo, fecha a igreja por causa de coronavírus. Igreja, corremos para fechar as igrejas. Se nos disserem, olha, essas calamidades vêm por causa desses que guardam o sábado, por causa disto, por causa daquilo, como é que será a nossa ação? Qual será a minha ação? A minha reação? E qual será a sua reação? Porque o mesmo Estado que nos diz que temos que fechar igrejas por causa dessas pestes, é o mesmo Estado que irá nos dizer, esses aqui é que não permitem, ou seja, esses é que fazem com que essas pragas caiam sobre nós. Então, a partir de já, vamos eliminar. Vamos obedecer-nos? E o que vai nos separar do amor de Cristo? Coloca a questão apóstolo Paulo. O que vai nos separar? Será a tribulação? A angústia? Ou a perseguição?
ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, o que vai nos separar? Serão as dores. Amém? Será a morte. Serão os problemas que assolam o mundo atual. Irmão, irmã, o que vai nos separar do amor de Cristo? Será o coronavírus? Será o coronavírus que vai permitir com que as portas das igrejas sejam fechadas? Será o coronavírus que vai permitir com que não haja batismo, não haja evangelismo, não haja pregação do evangelho, não haja santa ceia? Será o coronavírus que vai nos separar do amor de Cristo? O que vai nos separar? Apóstolo Paulo acrescenta: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amigo, em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, amigo, coronavírus não é nada. Hoje, no meu ofício, um irmão, eu queria dar a mão a um irmão, depois eu disse: amigo, coronavírus, naquelas brincadeiras, ele disse: nós somos filhos de Deus. Não há nada que vai nos impedir. Se é conosco, quem será contra nós? Se o nosso viver, se o nosso andar, se o nosso caminhar, se o nosso falar manifesta, ou seja, vem do próprio Cristo, ou é a graça de Deus, o que é coronavírus? O que são as pestes? O que é a fome? O que é a perseguição? Eu acho, parece que os cristãos de hoje são tão fofinhos que não terão coragem de abandonar o terceiro para ir nas matas. Parece que os cristãos de hoje são tão fofinhos que não terão coragem de deixar a sua mobília, o seu smartphone, deixar o seu computador, suas amizades. Parece que os cristãos de hoje são tão fofinhos que não terão coragem de deixar o seu emprego, de deixar a sua escola, a faculdade, por causa de Cristo. Porque se estamos dispostos a fechar a igreja, a não nos visitarmos, por causa disto, é porque será muito simples de ficarmos nas nossas casas e não irmos nas matas. Será muito fácil, muito, mas muito fácil mesmo. E o apóstolo Paulo nos diz: em prol de tudo isto, em todas essas dificuldades, em todos esses problemas, são as pestes, amigo, você como cristão, além de ficar tão preocupado e a chorar por causa disto, você a chorar mais, clamando: Deus nos dá solução, e ao mesmo tempo dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque é um sinal. Amigo, esta peste, esta dor, este problema, este coronavírus, em algum momento para nós como cristãos, será um motivo de nós levantarmos a palavra de Deus e pregarmos, dizer: é este sinal que nos apresenta que Cristo em breve voltará. Vejam só, todo cientista não tem condições de controlar isto, não tem capacidade de controlar todas as pestes, todas as dificuldades e problemas que o mundo nos apresenta, mas Deus é a solução, porque para nosso Deus nada é impossível. Este é o tempo que nós deveríamos levantar a palavra de Deus, pregarmos em público. Este é o tempo que nós deveríamos pregar mais. Além de ficarmos coronavírus, fechou a porta. Não. Dói meu coração. O apóstolo Paulo continua: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Deus. Apóstolo Paulo, em outras palavras, está a dizer: tenho certeza que não é coronavírus, tenho certeza que não são essas pestes. Apóstolo Paulo está a dizer: eu, pela fé que tenho em meu Deus, tenho a certeza que não é a morte, que não é a espada. Tenho certeza que não são essas dificuldades que vão nos deixar, vão nos deixar em uma situação tão difícil. Não são essas coisas que vão nos separar, não são essas coisas que vão permitir com que as portas da igreja sejam fechadas. Não são essas coisas que vão, amigo,
Se a porta da igreja está fechada, não há nenhum alimento espiritual. Nós somos alimentados com o pão de Cristo, que é Santa Ceia. Com o sangue de Cristo fechou a porta da igreja. Onde é que vamos ter? Como é que seremos? Fechou-se a porta da igreja. Onde é que vamos batizar? E quem batizará os membros? Fechou-se a porta da igreja. Quem vai incentivar os outros para crescerem na fé? Para pregar o Evangelho? Ninguém. E a minha questão, quando fecha-se a porta da igreja, quando essas coisas acontecem, estamos a cumprir a vontade de quem? Estamos a cumprir a vontade de quem quando fechamos a igreja, quando não há batismo, quando não há pregação, e até paralisamos trabalhos que poderiam beneficiar muitas outras pessoas? Estamos a fazer a vontade de quem? A vontade de Deus? A vontade de Satanás? A vontade do homem? No mundo só existem dois poderes: o diabo ou Deus. E o apóstolo Paulo disse: estou bem certo que não há nada que pode nos separar do amor de Cristo. Não há nada que pode paralisar a obra de Cristo. Não há nada que pode paralisar a nobre missão que Deus incumbiu aos seus servos. Não há nada que pode permitir com que a porta da igreja, ou seja, não há nada que pode permitir com que o trabalho de Deus não avance neste mundo. Se Cristo é conosco, quem será contra nós? Se Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus, é contigo, meu querido irmão, qual é a peste que tem mais poder que esse Jesus? Amém. Você não tem capacidade de sobreviver nem por um segundo por sua capacidade. E se está vivo até hoje é porque Deus tem te guardado e tem te protegido. E se o mesmo Deus tem feito isso por ti e paralisamos a obra de Deus, estamos a ser ingratos em algum momento. Não estou a dizer que você não há de adorar na sua casa. Você pode adorar na sua casa. Pode louvar na sua casa. Mas mesmo os primeiros cristãos encontravam-se nas casas e adoravam. Agora, se não podemos nos encontrar uma vez por semana ou 3 vezes por semana na casa de Deus, será que terá coragem de ir em casa do outro irmão? De avisar a igreja: vamos lá orar por o irmão Xixi que está doente? E a primeira questão, o que ele sente? Há febres altas? Porque está tossindo? Quem terá coragem? Amigo, há duas coisas que esta doença traz. Há duas coisas que essa doença traz. A primeira coisa é testar a nossa fé. Essa doença vem para testar a nossa fé. Até que ponto nós confiamos em Deus? E a segunda coisa, essa doença vem para mostrar ao mundo que os cientistas, os líderes mundiais, não têm capacidade de controlar a vida e nem a própria terra. E se essas duas coisas vêm diante de nós, e como filhos de Deus, já não falamos do amor do nosso Deus aos outros, como é que nós vamos testemunhar a grandeza? Como é que nós vamos apresentar a nossa fé? Como é que nós provaremos ao mundo que nós não somos daqui? Como é que nós apresentaremos ao mundo que nós adoramos o Deus do impossível? Como é que nós apresentaremos ao mundo que nós temos um Deus no céu que vela pela nossa vida? E se vem para deixar cair toda a teoria humana que a solução de todo o problema é o cientista, é o médico, é isto, é aquilo, como é que você vai transmitir para o mundo? Está à espera de terem cura de coronavírus para depois levantar e dizer: coronavírus era um sinal. Agora foi um sinal. Deus não nos deu a missão de nos pregarmos aquilo que aconteceu apenas no passado. Deus nos deu a missão de falarmos do futuro e apresentarmos a profecia no presente. Ou seja, falarmos daquilo que acontece hoje. Para os ateus, para pessoas que não creem em Deus, para pessoas que duvidam, esta é uma oportunidade para você lhe provar que, olha, existe um Deus que tem poder. Para pessoas que estão fracas espiritualmente, é uma oportunidade, é a oportunidade de levantar, amigo, é mais um sinal que Cristo, nosso Salvador, aquele líder supremo que está acima de todos os líderes mundiais, em breve vem, se prepare. É uma oportunidade de nós testemunharmos por ele.
Mas pelo contrário, nós damos as costas e esperamos que os médicos achem solução para depois voltarmos nos nossos pontos e dizermos: Deus tem poder. Deus pode curar todas as coisas, Deus pode Fazer tudo, Deus pode nos dar. ele tem a solução, ele abriu o mar vermelho. Deus. Sabe o que outros vão dizer? Se acharem solução os médicos. Eu sei, assim como você sabe, que Deus também trabalha com os médicos. Ele lhes dá entendimento e sabedoria. Mas para os que não creem, vão te perguntar: onde é que estava seu Deus? Você fechava a porta, não adorava seu Deus quando era tempo de festa. Agora voltou. E sabe o que alguns vão dizer sobre o nosso Deus? Dirão que ele é fraco. Ele não tem poder. Sim, pode duvidar, pode dizer que sou fanático, mas é verdade. Por isso, meu querido irmão, vamos deixar do lado o nosso conforto. Deixemos de brincar de ser crente, porque o diabo é diabo 24 horas. Enquanto a gente dorme, enquanto a gente fecha a igreja, enquanto a gente não jejua, enquanto a gente não ora, enquanto a gente não batiza, como é que ele fica? Mais almas, fica alegre e o seu trabalho avança. Fica relaxado. Nós coronavírus. Ele, bem relaxado a fazer o seu trabalho. Essa é a vontade do diabo, que a gente cancele toda a obra de Deus. Essa é a vontade do diabo, que a gente feche as portas da igreja. Essa é a vontade da igreja, para que a gente não pregue. Não fale que essas pestes fazem parte do sinal que indica que Cristo está às portas. Para no final do dia, se os médicos trazerem a solução, começar a zombar. Amigo, esse é um assunto muito sério. Uma questão que eu poderia colocar só para fechar: o que Cristo faria no meu lugar e no seu lugar, se estivesse aqui na terra? Não, porque Cristo é o Criador, tudo bem. Conhecemos vários homens de Deus: apóstolo Paulo, Moisés, Abraão, Jeremias. O que ele faria? O que esses grandes líderes religiosos fariam se passassem por essas doenças? Será que no passado não existiram epidemias? Nós lemos ali dizendo que eu lançarei doenças sem cura. Podem ter cura para esta doença. Eu creio que pode haver cura. Mas a Bíblia nos diz que para aqueles que lhe desobedecem, mandaria pestes sem cura, doenças sem cura. Acredito que isso aconteceu no passado. Temos o exemplo de lepra. Alguns eram isolados das suas famílias. Mas tudo bem. Onde estavam os cristãos? Qual era o seu posicionamento? E o que eles faziam? Tendo um leproso, fechavam as igrejas, levavam o leproso para estar num outro lugar. Mas os trabalhos de Deus eram paralisados. E muito pelo contrário, esse era um sinal de que o mundo ou essa pessoa não está em conformidade com a lei de Deus. Isso nos prova que o mundo atual não está em conformidade com Deus. E se isso não está, se o mundo não está em conformidade com Deus, o que nós como filhos de Deus devemos fazer? Amigo, é tempo de a gente levantar a bandeira da salvação. É tempo de a gente pregar Cristo. É tempo de a gente falar e fazer aquilo que Cristo nos incumbiu. Nada de romantismo, amigo. Vamos ser mais práticos e sérios. Hoje o tempo está próximo. O coronavírus é o princípio das dores de parto. Ainda existe, ainda vem coisas mais piores. E se a gente tem Cristo, o que virá amanhã? O que será? Vamos ver. Na verdade, eu não queria ofender ninguém. Mas uma coisa eu quero te dizer: diabo é diabo 24 horas. E você, como cristão, a Bíblia nos diz: devemos vigiar, devemos orar sem cessar, porque o diabo, nosso inimigo, é diabo 24 horas. Anda rugindo como leão, e rugindo como leão, e a gente dorme nas nossas casas. Como é que será?
o tempo de a gente derramar lágrimas na terra. É o tempo de a gente usar os joelhos e esvaziarmos o nosso estômago e o nosso orgulho, clamarmos a esse Deus para que nos dê solução. Porque o mesmo Deus que permitiu com que a gente nascesse neste século XXI é o mesmo Deus que tem capacidade de nos guardar até que Cristo volte. Eu sei que você já passou por momentos mais difíceis, assim como eu já passei. Mas se estou aqui não é pela minha capacidade, não é pela capacidade de gozar-me, mas é por aquele que me guarda todos os dias. É por aquele líder, o grande eu sou, Jeová Eterno. Eu sei que é doloroso. Dói. Mas também temos que ter. Pois Deus está à procura de homens que estejam prontos para lhe servir, ainda que todo mundo levante-se contra ele. Deus está à procura de jovens, de homens e mulheres que não se dobraram o joelho a Baal, que estejam dispostos a trabalhar para ele, a lhe obedecer, ainda que o céu caia sobre eles. Em nome de Jesus.